Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Comunista Português apresenta à apreciação desta Assembleia o seu projeto de lei para simplificar o regime legal do estacionamento e aparcamento de autocaravanas. O PCP tomou a iniciativa de promover este debate em plenário, marcando este agendamento e, desde logo, abrindo o caminho para a solução legislativa necessária para este problema ao apresentar o primeiro projeto neste âmbito. Valorizamos as várias propostas que se seguiram à nossa, no essencial acompanhando-nos no mesmo objetivo, e saudamos os 7.886 cidadãos subscritores da petição número 197/14 pela alteração do artigo 50A do Código da Estrada. Graças a esta iniciativa do PCP, foi também possível realizar de forma mais célere o debate da petição em plenário e, mais ainda, possibilitar uma resposta concreta, efetiva, rápida ao problema nela identificado. E o problema é o regime legal em vigor para a utilização de autocaravanas em Portugal. Se antes era incoerente e contraditório, com esta última alteração ao Código da Estrada ficou nada menos do que absurdo. Aliás, pode-se resumir toda esta questão a uma única palavra, e essa palavra é pernoita. É um conceito disparatado que o Governo introduziu na lei e que coloca um veículo, a autocaravana, em infração ou não, consoante a hora do dia ou da noite e a presença ou não de ocupantes no interior. Já são 9 da noite? Está em pernoita. Abriu a porta da autocaravana e saiu para a rua? Está em estacionamento. Voltou a entrar? Está em pernoita outra vez. Vai dormir noutro veículo que não é uma autocaravana? Já não há infração nenhuma. Os autocaravanistas estão a ser sujeitos a uma situação no limite do absurdo. De vários países da Europa vem o testemunho de que já não será Portugal o destino de milhares de visitantes que todos os dias dão mais vida aos territórios do interior, num turismo itinerante de descoberta do país e de contacto e harmonia com a natureza. A utilização de autocaravanas tem regras claras, que não têm levantado controvérsias de maior. A prática de aparcamento, a colocação de mesas e cadeiras no exterior, a abertura de janelas, toldos e afins, está já devidamente prevista e regulamentada. Quem incorre nessa prática em locais não autorizados, quem se instala numa zona costeira, espalha objetos pelo local, deixa lixo pelo chão, já estava em violação da lei, mesmo antes desta alteração ao Código da Estrada. Sabemos que há utilizadores sem escrúpulos. Mas o problema era e continua a ser a falta de fiscalização, e isso não se resolve acrescentando complicações e injustiças. Mas coloca-se a questão: há ou não territórios e locais, em concreto, onde se torna necessário restringir o próprio estacionamento de autocaravanas, particularmente em determinadas épocas? Há ou não a legitimidade para que os municípios ou as entidades responsáveis pelas áreas protegidas definam essas regras de utilização, aplicando restrições onde e quando se justifique e abrindo as possibilidades que a realidade aconselhe? É evidente que sim, conforme os locais em concreto, conforme as épocas do ano, assumindo as melhores opções no ordenamento do território e assegurando cada entidade nas suas competências a fiscalização que garanta o cumprimento da lei. Nesta matéria, as soluções adequadas na Costa Algarvia podem não o ser na Serra Algarvia, quanto mais nas aldeias de Trás-os-Montes. A nossa proposta é muito concreta: retirar o conceito de pernoita, clarificar que o estacionamento não depende da presença ou não de ocupantes no veículo e retirar também esse critério do regime de gestão e ordenamento da orla costeira, deixando a respectiva regulamentação às autoridades competentes. Respeitar a definição pelas autoridades locais das regras concretas a aplicar, seja proibição de estacionamento, ou limitação por uma noite, ou 2 ou 3, ou diferenciação de tipologias de veículos nos termos da lei, ou por horários, ou por meses do ano, etc, etc, etc. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, promovemos este debate e este processo legislativo e nele participamos de uma forma construtiva para responder de forma séria aos problemas. No quadro do debate público sobre esta matéria, foram apresentados diversos contributos e sugestões. Valorizamos esses contributos e essa participação e manifestamos total abertura para o trabalho conjunto, mas esperamos bem que este processo seja consequente e não, no essencial, uma operação de cosmética. E o recuo do PSD não é grande augúrio. O que é necessário, é urgente, é simplificar, clarificar e consolidar o quadro normativo de forma justa e adequada. E é esse o contributo da iniciativa do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há também uma iniciativa do PEV. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
O artigo 50A que o Governo aditou ao Código da Estrada determina a proibição de pernoite e aparcamento de autocaravanas ou similares fora dos locais de estacionamentos autorizados para o efeito. Ocorre que esta alteração veio fomentar um conjunto de dúvidas e confusões nas interpretações possíveis, desde logo porque todos os lugares de estacionamento são adequados para veículos ligeiros, desde que estejam devidamente estacionados e sem realização de acampamentos, quer estejam com ou sem ocupantes. Recorde-se que uma autocaravana com peso bruto igual ou inferior a 3.500 kg e com uma lotação não superior a 9 lugares, incluindo o condutor, pertence à classe de veículos ligeiros de passageiros com a homologação europeia de categoria M1. Portanto, a norma pode referir-se apenas a veículos que, além de terem um espaço habitacional, são classificados como autocaravanas e, sendo assim, a legislação seria exclusivamente aplicada a esse grupo mais restrito e, a ser assim, teremos regras diferenciadas de permanência nos parques de estacionamento, não permitindo que os veículos ligeiros de passageiros denominados autocaravanas e os seus condutores possam gozar dos mesmos direitos atribuídos aos veículos da mesma categoria e tipo. Mas a norma pode ainda referir-se a qualquer veículo que apresente um espaço habitacional, podendo, assim, ser incluído no conceito de autocaravana que consta do próprio diploma. Além disso, a norma refere a permanência, um conceito muito pouco claro neste contexto e que o próprio diploma, aliás, não esclarece. Determina ainda a proibição de permanência nos locais de estacionamento, ou seja, nos locais apropriados para o efeito, portanto, para a permanência de viatura, se não houver ocupantes. Ou seja, a lei, mantendo-se como está, obriga a que as pessoas que fazem uma longa viagem em autoestrada não possam sair numa área de serviço e descansar, como fazem muitos condutores e como, de resto, é recomendado por questões de segurança. Mas quem conduz uma autocaravana, caso não encontre um local autorizado para o efeito, não poderá descansar em áreas de descanso, exceto se essas áreas permitirem expressamente que o faça com aquela viatura. É ainda oportuno recordar que existem extensões de centenas de quilómetros onde não existe um único local de estacionamento que permita a pernoite de autocaravanas. Por outro lado, uma autocaravana pode estar estacionada num local apropriado para esse efeito, por exemplo, numa via pública, desde que respeite naturalmente as normas de estacionamento, mas os seus ocupantes não podem estar no seu interior entre as 21 horas da noite e as 7 da manhã seguinte, independentemente de estarem acordados ou a dormir. Naturalmente que os verdes partilham da preocupação que tem de haver com questões de saúde pública, de segurança rodoviária, de proteção e de preservação das zonas protegidas. No entanto, a solução encontrada pelo Governo não dá resposta a alguns destes problemas, nomeadamente a questão da segurança rodoviária e, para além disso, temos muitas dúvidas em relação à sua proporcionalidade e justiça. O autocaravanismo é uma expressão de turismo itinerante e de natureza e é um setor em crescimento, sendo, portanto, necessário estabelecer algumas medidas para garantir a sua sustentabilidade e a sua responsabilidade, o respeito pela saúde pública, pela segurança, pelo ordenamento e pelos valores ambientais. Sucede que este aditamento, tal como está redigido, não ajuda a alcançar estes objetivos. Por isso mesmo, os Verdes trazem para discussão esta iniciativa legislativa, que basicamente se limita a clarificar os conceitos de aparcamento e acampamento, mas mantendo a proibição de acampamento e aparcamento de veículos fora dos locais expressamente autorizados para o efeito. Procuramos assim afastar as dúvidas de interpretação e seguimos de perto as pretensões dos milhares de peticionantes que subscreveram a petição, que também está em discussão e que, em nome dos Verdes, aproveito para saudar. Para terminar, dizer apenas que os Verdes manifestam desde já toda a sua disponibilidade para, em sede de especialidade, se encontrar uma solução o mais consensual possível, que salvaguarde o que há a salvaguardar, mas que afaste estas dúvidas e estas injustiças. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Existe igualmente uma iniciativa do Bloco de Esquerda e, por efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pina. Sra. Deputada, faz favor. Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer obviamente saudar os mais de 7.000 peticionários que trouxeram à Assembleia da República este tema a debate. Tivemos audições no âmbito da discussão desta petição, houve questões feitas ao Governo e, acima de tudo, houve uma falta de resposta por parte do Governo na resolução de algo aparentemente tão simples. E daí estarmos hoje
em plenária debater várias propostas. Na verdade, o autocaravanismo é uma prática realizada por cidadãos nacionais e estrangeiros e que traz benefícios para as economias locais, quer no interior como no litoral do país. E por isso mesmo é que existe regulação para esta atividade e bem. E além da legislação necessária, é também necessário criar as condições adequadas para o estacionamento e aparcamento deste veículo em locais próprios, que são ainda poucos em Portugal, salvaguardando o ambiente e a segurança dos utilizadores. No dia 15 de maio de 2020, um decreto do Conselho de Ministros veio proibir a permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento. E, portanto, neste momento, a restrição que tinha um caráter temporário acabou por ser transformada em lei para prejuízo de todos os autocaravanistas. Na verdade, esta medida veio impor fortes restrições à mobilidade dos autocaravanistas num período em que a procura por esta modalidade de turismo cresce e assume uma maior importância, quer em termos económicos, quer em número de veículos. E lembramos que estas restrições não têm comparação em nenhum país europeu. E, além do mais, esta medida veio impor uma situação de difícil compreensão quando comparada com outro tipo de veículos. O conceito de pernoita, no âmbito desta alteração, apresenta-se como problemático, uma vez que discrimina as autocaravanas em relação a todas as outras tipologias de veículos e ignora a dimensão da autocaravana enquanto meio de transporte, criando contradições legais no próprio Código da Estrada. Criou, portanto, uma situação absurda que não tem qualquer justificação. E, portanto, com base na lei em vigor atualmente, os condutores estão impedidos, por exemplo, de parar na viagem para repousar durante o período noturno, embora tal seja recomendado em viagens longas por questões de segurança, por exemplo. E um condutor de uma autocaravana terá obrigatoriamente, neste caso, que se deslocar a uma área reservada para o efeito, apesar de sabermos todos e todas que a cobertura territorial destes equipamentos é manifestamente insuficiente. Por outro lado, o repouso já é permitido se o veículo não for uma autocaravana. Não tem qualquer sentido. E, portanto, estando perante a criação de um problema e de uma confusão desnecessárias, parece-nos que a resolução é fácil. E é para que se faça esse esclarecimento que o Bloco de Esquerda apresenta o projeto de lei hoje em debate e a alteração proposta é simples, é uma clarificação dos conceitos. Queremos também ressalvar que não se alteram quaisquer disposições hoje existentes de proteção de determinadas zonas. Isto é importante. O estacionamento nas praias por parte das autocaravanas já está devidamente regulado, é competência da Agência Portuguesa do Ambiente, em articulação com as câmaras municipais competentes e restantes entidades responsáveis, avaliar e regular as interdições no âmbito do Plano de Ordenamento da Orla Costeira e assim deve continuar a ser. E, portanto, havendo uma aparente maioria na Assembleia da República sobre a necessidade de clarificação, é preciso também dizer que o tempo para resolver este problema é agora. Porque com a primavera que tivemos até agora e o verão que está a chegar, a época de maior atividade está aí à porta, que já teve prejuízos no ano passado. E, portanto, com toda a abertura e com todo o debate, esperemos que a Assembleia da República tenha, de facto, a capacidade de resolver algo tão simples e o mais rapidamente possível, a bem de uma atividade que todos queremos continue a crescer. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Existe igualmente uma iniciativa do PSD. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, caras e caros deputados, queria aproveitar também para cumprimentar os peticionários da petição 19714, na pessoa da Sra. Sandra Santos, que saúde. O autocaravanismo de turismo itinerante tem conhecido, nos últimos anos, grande desenvolvimento e, comprovadamente, tem sido um aliado do comércio local e do turismo pela procura consistente que induz na oferta regional. Os proprietários e utilizadores das autocaravanas, na sua maioria, utilizam estes veículos especiais para o turismo amigo do ambiente, preferencialmente de viagem itinerante, ou seja, durante todo o ano, percorrendo o país e o estrangeiro através de etapas touring, desfrutando das particularidades do nosso território. Em consequência, as câmaras municipais têm vindo a adotar soluções, no âmbito dos seus poderes e competências, em matérias do ordenamento do território do trânsito e estacionamento, que visam acolher bem estas formas de turismo.
criando estruturas municipais de estacionamento e serviços de apoio, mas também licenciando áreas de serviço privadas e exclusivas para autocaravanas, em parte com fundos comunitários. O incremento do autocaravanismo em Portugal, com as vantagens referidas, em especial para os territórios do interior, tem provocado um rol de críticas por desrespeito ao ambiente e por perturbação às vivências das populações locais, com realce para o litoral e, em particular, para o Alentejo e Algarve. Ou seja, têm sido colocados em causa os equilíbrios ambientais e as relações de vizinhança de alguns, repito, de alguns autocaravanistas com os territórios e populações visitadas. Com a massificação do turismo e autocaravana, a imagem idílica, o romantismo de uma cabana junto à praia foi, em parte por alguns radicais do autocaravanismo, substituída por uma casa na praia. É verdade que algumas entidades têm vindo a reclamar, nos últimos anos, junto dos poderes públicos, a adoção de medidas legislativas que salvaguardem o direito ao estacionamento de autocaravanas em espaço público, que regulem com clareza as condições de aparcamento e pernoite. Perante este panorama, o Governo procurou colocar ordem no setor de forma a controlar os abusos, repito, de alguns. Mas mal esteve o Governo ao legislar pela calada da noite, ou seja, aproveitando o confinamento num tempo em que os autocaravanistas estavam retidos nas suas casas. Não satisfeito com essas subtilezas, o Governo, em vez de assumir a especificidade do problema, que requer solução, atuou à boleia de uma pretensa alteração do Código da Estrada por transposição da diretiva comunitária, introduzindo o artigo 50A, um ar de espanto que deixou os autocaravanistas estupefactos. Pior, senhoras e senhores deputados, esteve o Governo, quando legislou sem ouvir os vários intervenientes, com interesses, direto ou indiretamente, do setor, e a Assembleia da República a optar por legislar por decreto. Mas a alteração ao Código da Estrada, tentando corrigir abusos, criou problemas novos aos autocaravanistas e, igualmente, às forças da ordem, dadas as ambiguidades relativas ao estacionamento e à pernoite totalmente desnecessárias ao setor. Ora, as restrições do artigo 50A do atual Código da Estrada, ao estabelecer a proibição de pernoite e aparcamento de autocaravanas ou similares fora dos locais expressamente autorizados para o efeito, provocou um clamor generalizado do país e no estrangeiro, com efeitos nefastos sobre o turismo de autocaravanismo itinerante dirigido a Portugal. Esta alteração veio estabelecer um precedente injusto e destabilizador do quadro legal afeto ao autocaravanismo que urge clarificar, no sentido de proteger um segmento turístico em expansão, que tem como particularidade não ser estritamente sazonal, representando também nesta matéria uma excelente forma de fomentar o turismo nacional e apoiar a economia local, em especial do anterior. Apesar das intenções do Governo, temos de reconhecer que neste momento o país não se encontra ainda equipado com infraestruturas adequadas a receber as autocaravanas, com as exigências técnicas necessárias à boa gestão do território e ao merecido conforto e segurança dos autocaravanistas. Se o PSD fosse governo, o caminho escolhido seria outro. Primeiro, reforçar a rede de infraestruturas de apoio às autocaravanas, iniciada em 2018, com o financiamento do Turismo de Portugal, ao abrigo do programa Valorizar. Numa segunda fase, e assegurada a supressão das necessidades supra, legislar, clarificando os artigos 48º e 50A, como propomos no nosso projeto de lei. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como dirão alguns, o PSD não é governo, é verdade. Mas o governo e o grupo parlamentar do PS, Partido Socialista, ainda vão ao tempo de corrigir em sede de especialidade, com a clarificação que se impõe, o diploma em causa. O PSD está disponível para colaborar com os vários grupos parlamentares nesta matéria, a bem de Portugal, com um sentido de compromisso e razoabilidade, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para além destas iniciativas legislativas, existe também uma petição, 197/14, estando presentes na Galeria 2, a Sra. Sandra Santos, o Sr. Tony Pinto, o Sr. Gilberto Alexandre Dias Ferreira de Soto e o Sr. Mário Luís Dias Marques, que cumprimento. E dou agora a palavra para uma intervenção à Sra. Deputada Babiana Cunha, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, em nome do PAN, gostaríamos de saudar os peticionários aos quais dirigimos estas palavras com profundo respeito. O que aqui hoje discutimos começa numa falha do Governo em educar para o respeito pela natureza e em promover a literacia ambiental. Uma clara falha em proteger os parques naturais, para os quais até faz planos de ordenamento,
mas depois não garante a sua implementação. Infelizmente não nos surpreende, porque este é o mesmo Governo que tem cartas sobre as zonas inundáveis, mas dá pareceres positivos para obras nessas zonas até ser preciso haver contestação social para mudar de posição. Este Ministério do Ambiente, que opta por manter um reduzido número de vigilantes de natureza no ativo e não os valorizar, face àquilo que é o flagrante desinvestimento em recursos humanos para a proteção ambiental e que acaba por ter que recorrer a estes proibicionismos. Em Portugal temos 200 vigilantes da natureza. Se tivéssemos pelo menos o equivalente à Espanha, por proporção ao território, teríamos de multiplicar este número por 6. Para além deste problema crónico na desproteção ambiental, o Governo não quis ainda definir uma estratégia para o autocaravanismo responsável e sustentável em Portugal, nem tampouco se preocupa com o facto do nosso país ser publicitado noutros países com incentivo ao autocaravanismo em parques naturais, onde até Portugal é gozado face à sua desorganização nesta matéria e explicam como é fácil contornar a lei em Portugal no que ao ambiente diz respeito. Procurando imprimir algum controle sobre esta realidade, surge então esta regra no Código da Estrada referente aos autocaravanistas. Eu gostaria de dizer que o PAN respeita profundamente todos os autocaravanistas que, em claro respeito com a natureza, deixam o local igual ou melhor do que o encontravam, e respeitamos todos aqueles que, a partir da observação da natureza, aprendem e ensinam a respeitá-la. Mas, infelizmente, não podemos dizer que todos são assim. Esta decisão do Governo é uma espécie de providência cautelar, onde pagam todos por aqueles que fazem mal, que destroem e que impactam. O tempo desde que esta proibição vigora já deveria ter servido para o Governo regulamentar de forma equilibrada esta atividade, garantindo a fruição do contacto com a natureza e a necessidade de a proteger dos impactos ambientais de comportamentos irresponsáveis. Temos de encontrar uma forma de conciliar estes interesses e o PAN está disponível para um caminho bem regulamentado que leva até à alteração deste artigo que aqui se reivindica. Mas sem fazer este caminho e revogá-lo desde já, é do ponto de vista ambiental errado e denota uma despreocupação com o que se tem passado na nossa orla costeira, em complexos dunares ou até em parques naturais. Para quem quer acampar e ter contacto com a natureza, não existem ainda estruturas suficientes em quantidade e em qualidade. Este deve ser o caminho de um investimento estratégico em Portugal num turismo responsável, mas falta fazer esse caminho político e o PAN, evidentemente, está disponível para fazer. Mas seguramente não é essa a via que os projetos do BE, do PCP e do PEV nos trazem cá hoje. Saudamos as alterações que o PSD imprimiu ao seu projeto e esperamos que em sede de especialidade possa ser possível trabalhar no sentido que todos desejamos alcançar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Jamila Madeira, do PS. Faz favor, Sr. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os peticionários. O tema do debate de hoje é sobre a proibição da pernoita de autocaravanas fora dos sítios autorizados. Esta proibição de pernoita fora dos locais autorizados existe em Portugal, na Bélgica, na Bulgária, na Croácia, na Dinamarca, na Escócia, na Eslováquia, na Estónia, na Finlândia, em França, na Grécia, na Hungria, na Islândia, na Lituânia, na Polónia, no Reino Unido, na Roménia e até em Espanha, onde junto às praias e zonas de lazer, existem proibições regionais. Eu aproveito para dizer que foi citado como não sendo uma realidade. No início de 2021, Portugal alinhou por isso mesmo a sua legislação com as melhores práticas europeias. Nos últimos anos, o turismo em autocaravana cresceu exponencialmente, afirmando-se como um importante segmento do turismo nacional e internacional. Existem mais de 2 milhões de autocaravanas, número que mantém um crescimento anual de cerca de 10% ao ano na última década. Portugal é, de facto, um destino apetecível para estes turistas e isso é algo que nós queremos sublinhar e louvar. Estimam-se já cerca de 2 milhões de dormidas, dentro do contexto que é possível estimar, sendo que 80% são estrangeiros. Também, e isso é verdade, existem cidadãos nacionais que fazem recurso a esta prática para fins turísticos. Importa sublinhar
que, apesar da pandemia, o mercado europeu de veículos de lazer, a indústria, manteve-se absolutamente estável em 2020. Desde o início de 2020, a indústria sinalizou um total de mais de 150 mil registros de autocaravanas, 150 mil num ano que se previa de quebra. No total, um incremento de 61,4% números de julho, em comparação com 2019, ainda não tenho os números de todo o ano 2020. Todos os mercados subiram pelo menos 20%. 2020. A importância do autocaravanismo para o desenvolvimento do turismo deve ser acompanhada de instrumentos que apoiem as autoridades gestoras de parques naturais e zonas costeiras, mas deve ser praticado de acordo com as boas práticas europeias e de forma regada. Assim, o Governo também promoveu um programa para o autocaravanismo responsável, que visa, em primeira linha, criar uma rede nacional de áreas de serviço para autocaravanas, capaz de dar resposta à procura crescente desta modalidade. Aquilo que é importante sinalizar é que a mais recente alteração do Código da Estrada, que lhe aditou o novo artigo 50A, introduziu esta proibição de pernoita expressamente às autocaravanas fora dos locais para o efeito. Este artigo, extremamente pertinente e que, como se vê, implementado por toda a Europa, cumprido e fiscalizado, contribuirá certamente para diminuir de forma substancial aquilo a que podemos hoje chamar o flagelo do autocaravanismo selvagem. E é essa lei que temos que implementar, porque temos uma lei em vigor e este artigo apenas lhe pretende dar corpo e basta ver as comunicações das autoridades, forças de segurança, GNR e PSP, que dizem que sem esta introdução no Código da Estrada, a lei em vigor quanto ao ordenamento e à regulação das autocaravanas, de facto, não consegue ser implementada, e não sou eu que o digo, são as próprias forças de segurança que o dizem. Permitam-me que diga que a realidade vivida no Algarve, região que concentra mais de metade das dormidas em autocaravanas em Portugal, permite sublinhar que não é de todo verdade que tenha havido um ataque ou uma diminuição com efeitos nefastos na prática do autocaravanismo itinerante por via deste artigo. O que podemos mesmo dizer é que, mesmo num contexto de pandemia, os quantitativos de autocaravanismo foram muito menos penalizados que qualquer tipo de turismo de alojamento que se possam sinalizar ao nível do turismo nacional. Com menos de 6 meses de vigência e um largo período de confinamento de estado de emergência, as autoridades assinalam já, hoje, 127 infrações, das quais 102 na região do Algarve, 9 em Setúbal e 10 em Beja. Senhoras e senhores deputados, o incentivo e a promoção do autocaravanismo não se pode fazer com autocaravanismo selvagem. O problema no Algarve, que é por demais evidente nestas infrações e que tenderá a alargar-se a outras regiões, nomeadamente a todo o extenso litoral que, graças à nossa geografia, temos em Portugal, não é a situação de informalidade de uma ou duas autocaravanas, mas é sim a pernoita de centenas de caravanas durante meses consecutivos, sem que as autoridades tenham nenhuma capacidade de fazer cumprir a lei. Por isso, sim, estranho a posição do PSD até ao dia de ontem, estranho a posição do PSD porque foi com uma das mais destacadas figuras do PSD à frente da região, da CCDR Algarve, que a rede de autocaravanas na região se tornou uma realidade e por isso folgo em vê-los aqui na linha justa, porque como nos anos 80 com o campismo selvagem, como nos anos 90 com o naturismo selvagem, foi com regulação que se preservaram aquilo que é a essência dessas atividades. E por isso acreditamos que só com regulação encontraremos o bom caminho também para o autocaravanismo e esse bom caminho será certamente pelo cumprimento das regras e das leis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor, boa intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários e a petição e saudar o assunto da petição que aqui nos trazem e centrar, ou tentar centrar um pouco o debate sobre esta matéria. Este não é um debate entre aqueles que são a favor do autocaravanismo e aqueles que são contra, nem os perigosos selvagens que querem fazer autocaravanismo de qualquer maneira e uns radicais que querem que o autocaravanismo tenha regras tais que são quase proibitivas. E, portanto, ou encaramos esta realidade com alguma
responsabilidade, que é de perceber que há uma forma de turismo, perfeitamente legítima, que tem uma procura própria, que tem em Portugal condições para a sua prática que se calhar não há em muitos outros países e, portanto, é natural também que a realidade em Portugal seja diferente da de outros países, porque as condições para que este tipo de turismo se desenvolva são também mais favoráveis. E, portanto, o que é normal, sendo esta a situação, é perceber a relevância da prática, valorizá-la e enquadrá-la normativamente. E, portanto, é isso que devemos discutir. A alteração que o Partido Socialista, ou melhor, uma alteração legislativa, no sentido de proteger bens como o equilíbrio ambiental, as zonas protegidas, os bens ambientais, é obviamente necessária, e era obviamente necessária. A regulação de alguma ocupação de território pelo autocaravanismo, quando isso constitui um desequilíbrio, muitas vezes em prejuízo de outras pessoas que também têm legitimidade de praticar outro tipo de turismo e têm dificuldade em fazê-lo normalmente, o que se pretende de uma legislação é que não complique e que simplifique. É verdade que a alteração do 50A do Código da Estrada feita pelo Governo do Partido Socialista podia ter tudo isto, acontece que não tem. E, portanto, é normal que se discuta uma alteração no sentido de podermos concretizar melhor o equilíbrio de que falei anteriormente. Sinceramente, do nosso ponto de vista, se a lei atual não o promove, os projetos de lei que hoje estamos aqui a discutir, se calhar também não ajudam muito. E, portanto, o ideal é que, em especialidade, nós consigamos, ouvindo as entidades envolvidas, ouvindo os autocaravanistas, ouvindo as autarquias, ouvindo as forças de segurança que têm que executar depois, cumprir e fazer cumprir as leis, nós possamos encontrar uma solução mais equilibrada. Do nosso ponto de vista, é isso que faz sentido, será esse o contributo que daremos e, como disse no início, que não seja esta uma discussão entre autocaravanistas e aqueles que não gostam de autocaravanismo, nem os perigosos, como alguns chamariam, selvagens, que acham que no autocaravanismo vale tudo, nem os radicais que querem proibir. Portanto, se conseguirmos uma solução moderada, eu acho que estamos, em primeiro lugar, a proteger quem utiliza este tipo de turismo, estamos a proteger todo o turismo em termos nacionais e estamos também a fazer uma coisa que é essencial, que é não criar uma lei que complique a vida às pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. No tempo que me resta, eu creio que é importante nós centrarmos o debate onde ele deve estar. Porque nós, na verdade, não estamos a falar, Sra. Deputada Jamila Madeira, nós não estamos a falar de qualquer alteração na proteção existente já atualmente da orla costeira, por exemplo. Eu fiz questão de dizer isso na minha intervenção. Não é esse o debate que nós estamos a ter neste momento, sem prejuízo de, obviamente, nós podermos sempre aprofundar o debate e a legislação sobre a proteção da orla costeira. Nada contra essa matéria, mas não é o debate que estamos aqui a ter, efetivamente. O debate que estamos aqui a ter é que, por exemplo, eu posso dormir dentro de um carro estacionado à saída de Lisboa, mas não posso dormir dentro de uma autocaravana que foi feita para as pessoas dormirem, estacionada no mesmo sítio. E isto não tem qualquer justificação. E durante este debate não houve ninguém que conseguisse dar uma justificação para isto. E, aliás, eu lembro que em audição regimental ao Ministério da Administração Interna colocámos esta questão ao Governo e o Governo também não soube sequer responder ou justificar, nem por escrito, quando o fizemos também por escrito, qual é que é a razão desta alteração. E, portanto, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, para terminar, e sem prejuízo de estarmos, obviamente, empenhados em que possa ser encontrada a melhor solução e mais equilibrada e mais rapidamente possível, porque, como disse, temos o verão a começar e, portanto, é a época onde estas pessoas mais fazem utilização deste meio de locomoção e de turismo também e, portanto, queremos que rapidamente esta solução possa ser encontrada. Estamos a falar de uma clarificação, para terminar, vou terminar, Sr. Presidente, de uma clarificação muito simples de conceitos. Foi uma confusão criada desnecessariamente pelo Governo e é nesse trabalho que nós creio que devemos estar todos, sem misturar discussões que não são aqui tidas. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Não tenho mais inscrições, o que quer dizer que passamos ao encerramento, e para o encerramento dou a palavra de novo ao Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foram referidos em várias intervenções os abusos que muitas vezes acontecem por parte de alguns utilizadores de autocaravanas. Eu pergunto aos Srs. Deputados, particularmente do Partido Socialista, se havia alguma coisa que impedisse as autoridades competentes de fazer o seu trabalho para regulamentar e fiscalizar precisamente a utilização de autocaravanas, em particular naquelas zonas mais sensíveis onde o problema acontece, nas zonas costeiras do Alentejo e Algarve. O que é que impedia as autoridades de regulamentar a utilização? A senhora deputada falou do flagelo do autocaravanismo selvagem, colocando no mesmo saco milhares de utilizadores que não têm nada que ser colocados perante esse ferrete da utilização selvagem e para perseguir os selvagens. Vossas Excelências fazem uma proibição geral e absoluta que impede um utilizador de autocaravana de ir a um restaurante, pernoitar à porta do restaurante e passar no dia seguinte o resto da viagem. Porquê? Porque a senhora deputada encontra, em algumas regiões do país, a incapacidade da parte do Governo e da parte das autoridades locais, e nomeadamente da parte da APA e do ICNF, em intervir e das forças de segurança naquilo que seja depois a aplicação das regras concretas para aquela realidade. Eu queria convidar a senhora deputada, aliás, talvez conheça, é que as infraestruturas específicas que podem encontrar em rota, aqui em Espanha, mesmo ao lado, as infraestruturas específicas para autocaravanismo a 50 metros da praia, com instalações de apoio, com condições de estacionamento. Porquê? Porque o ordenamento do território assim o indicou e assim o permitiu. São opções políticas, senhora deputada. Mas o que é verdade é que hoje aquilo que está colocado é a falta também de vigilantes da natureza para fiscalizar situações de abuso que já aconteciam. E olha, no Orçamento de Estado, aliás, nos últimos orçamentos, até por proposta do Partido Ecologista aos Verdes, foram aprovadas as contratações de vigilantes da natureza. Eu pergunto onde é que eles estão? Relativamente à regulamentação que as próprias autoridades podem fazer das áreas costeiras, essas regulamentações estão aprovadas, estão em vigor, estão a ser fiscalizadas. Então porquê é que querem impedir, em qualquer ponto do território nacional, uma pessoa de passar dentro do veículo se for uma autocaravana? Porque se for um Renault Clio já se pode. Não lhe parece que isto é ridículo? O estacionamento é permitido desde que não esteja ninguém lá dentro. O Código da Estrada prevê que o estacionamento de uma viatura é em função de ter lá dentro ocupantes ou não. É isso que os senhores defendem. Com unhas e dentes. Chama a atenção para o tempo. Termino, Sr. Presidente. Este processo legislativo não deve ser uma operação de cosmética. O recuo do PSD é preocupante. Este bloco central da proibição é qualquer coisa que nos preocupa e devemos levar para a especialidade um debate para aprofundar estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Podem manifestar na galeria. Sr. Deputada Jamília Madeira, para que efeito? Um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente. Eu queria solicitar à mesa que entregasse um documento aos demais senhores deputados, em concreto ao Sr. Deputado Bruno Dias, mas aos demais senhores deputados, em que as autoridades da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da GNR explicam aos senhores autocaravanistas, precisamente, que a legislação em vigor, se não tiver incorporada no Regulamento de Sinalização de Trânsito, é ilegal e, portanto, é a própria Autoridade de Segurança que diz que os instrumentos de planeamento e ordenamento do território... Os deputados terão a oportunidade de ler. Muito obrigado, Sr. Deputada, e dizer-lhe que não é um ponto de ordem à mesa, mas sim uma interpelação à mesa. E, portanto, será distribuído pelos senhores deputados. Terminado este ponto,